Muito obrigado pela presença. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre as fontes históricas, tá? É um material que a gente vai precisar utilizar e precisa ser bem compreendido, porque todo o trabalho do historiador depende de ter fontes históricas, tá? Duas coisas que o historiador precisa: a ferramenta de trabalho, que é o método científico, que é uma ferramenta teórica, é um jeito de ver as coisas, é um jeito de interpretar seus fatos, e aquilo que a gente chama de as próprias fontes históricas. Os documentos, os rastros, a pegada que o homem deixou ao longo da Terra, na medida que ele foi passando pelos lugares, pelas regiões, por onde ele passou. E para a gente poder fazer essa aula, eu vou aqui colocar para vocês, eu vou compartilhar com vocês um material. Deixa eu achar aqui para vocês. Vou compartilhar com vocês a apresentação que eu preparei. Eu até mandei para vocês a apresentação com o objetivo de que vocês dessem uma olhada antes. Eu sempre vou fazer assim. Eu mando a apresentação antes para vocês darem uma olhada. Não quer dizer que tem que fazer alguma tarefa, não. É só para ler, só para ver, para entender melhor e aproveitar melhor a nossa aula, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre as fontes históricas. Primeiro, o que é história, né? Quando a gente fala de história, nós estamos falando de uma ciência. Nós estamos falando de um modo de ver as coisas que tem um método. O historiador ele vai analisar o quê? Ele analisa as transformações e as permanências que ocorreram ao longo do tempo nas diferentes sociedades humanas. Para isso, ele precisa de investigar as diferentes marcas que foram sendo deixadas pelo homem. Esses rastros que foram sendo deixados, eles são chamados pelos historiadores de fontes históricas. E quais são esses rastros? Vejam, o primeiro desses rastros são os documentos escritos, como vocês estão vendo aí, tá? O documento escrito é o mais antigo tipo de fonte histórica que se conhece. Teve uma época, inclusive, que se achava que só era fonte histórica mesmo que era escrita. O que é um problema, né? Porque, afinal de contas, se o ser humano só tivesse deixado o registro escrito, aí nós estávamos perdidos, porque como é que a gente ia identificar e como é que a gente ia conhecer a história no tempo que é anterior à invenção da escrita pelo ser humano? Ia ficar impossível. Além do mais, nem todas as populações têm escrita, têm o conhecimento da escrita. E mesmo dentro de determinadas sociedades, há grandes grupos da população que não sabem escrever. Se só o documento escrito for válido, então a história dos pobres já fica de fora, porque tem muitos povos pobres ao longo da história em vários lugares do mundo que não tiveram acesso à alfabetização. E esses estariam fora da história. Então, vejam, quando a gente fala de documento escrito, nós estamos falando de um importante documento, uma importante fonte, que é o documento escrito, mas não a única. As imagens que eu deixei aí dão conta disso. Vocês estão vendo aqui do lado direito, eu coloquei alguns traços de uma das escritas mais antigas do mundo. Vocês sabem do que se trata? Essas imagens aqui, ó. Egípcia? Não, não, aqui, ó, do lado direito, um pouco acima aqui. Essa língua aqui. Coreana, japonesa? Isso, dá para reconhecer, né? Japonês, inglês, essa é escrita chinesa. Os chineses são são uma das civilizações mais milenares do mundo, né? Elas têm mais de 2.000 anos de história. Então, essa é escrita. Aqui, vocês estão vendo aqui do lado
contrário, né? Aqui no lado esquerdo, vocês têm a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi encontrada por Napoleão Bonaparte no século XIX. E com a Pedra de Roseta é que se começou a fazer as primeiras interpretações e decodificações de parte dos escritos egípcios da época lá dos faraós. Então, com Napoleão, quando ele descobre a Pedra de Roseta, o cientista Champollion vai conseguir, a partir da Pedra de Roseta, decifrar uma série de mistérios do Egito Antigo. Por quê? Porque a Pedra de Roseta ela foi escrita em 3 diferentes línguas, uma do lado da outra. Então, o que acontece? Você tem a língua, o hieroglifo, depois você tem um outro passo e tem um terceiro passo. Então, é possível se identificar e se decodificar o texto. Levou muitos anos para os homens conseguirem, os historiadores conseguirem decodificar muitos dos escritos egípcios. Imagina a importância que teve essa descoberta. Essa tabuinha aqui embaixo, ela é uma tabuinha de argila da época que não se conhecia ainda o papel. Então, os primeiros registros escritos eram feitos na argila, na tabuinha de argila. Tá? Então, era a chamada escrita cuneiforme, típica dos mesopotâmicos, que são os primeiros escritos conhecidos da história. A segunda fonte histórica que a gente conhece são os registros visuais. O registro visual é tudo aquilo que a gente vê, as fotografias, as obras de arte, as telas. Então, vocês veem, por exemplo, que eu coloquei aí, né, uma imagem da tela Guernica, do pintor Pablo Picasso. É uma tela em que Pablo Picasso, aqui do lado esquerdo da imagem, em que Picasso mostra um momento em que a cidade de Guernica foi bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola. E foi um momento muito terrível, muito triste. E ele retratou isso dessa maneira aqui, ó, bastante diferente, né, com pessoas cortadas, né? Então você tem aí, né, então aparece um cavalo, né, são pedaços de cabeça, né, são luzes, né, dá aquela ideia de uma desordem total produzida pelo bombardeio, né, onde tudo é quebrado, tudo é rompido, né? É um dos quadros mais famosos e antigos, mais importantes da história. Aqui do lado vocês têm a tela de Debré mostrando o Intrudo, lá do século XVII, século XVI. O Intrudo é a primeira manifestação de carnaval que se tem conhecimento no Brasil. E é da época da chegada dos portugueses aqui. Aqui do lado direito ainda, vocês estão vendo uma foto que tem um professor que ficou diante dos canhões. Essa foto, essa imagem, ela é considerada uma imagem muito interessante para retratar o poder do indivíduo frente ao Estado, né? O indivíduo que se coloca frente à situação, né? Então ela é uma metáfora visual importantíssima, tá? E ela aconteceu justamente na época em que a China fez se colocou contra a população dos estudantes que foi para a Praça da Paz Celestial. Então, naquele momento de muito conflito, né, um momento muito difícil, né, o que acontece? Um professor se coloca diante dos canhões, como se ele pudesse impedir os canhões de continuar, né? Mas a imagem ficou clássica, né, porque ela mostra assim, a firmeza do indivíduo diante do poder, diante do arbítrio, diante do Estado. Aqui vocês têm uma outra
tipo de fonte histórica, que é a fotografia propriamente dita. Uma fotografia muito bonita, né, que mostra, inclusive, né, aqui são duas fotografias. O fotógrafo produziu um registro visual, mas tem uma fotografia na parede, né, que foi um painel feito ali. Né? Então, isso também é um registro visual. E do lado direito, um pouco acima, vocês estão vendo a imagem da deusa Clio, né? Numa das telas mais famosas da antiguidade. Outro tipo de fonte histórica são os objetos da cultura material. O que são os objetos da cultura material? É tudo aquilo que você consegue tocar, que você consegue pegar, que você consegue sentir com a sensibilidade. Você vê, né, mas ele é concreto, ele é material. Tá? Então, vocês estão vendo aí aquelas malas antigas, aquele antigo, ali em cima tem uma espécie de regador, aí tem objetos indígenas, mais abaixo eu coloquei algumas máscaras africanas. Aqui do lado esquerdo eu apresentei para vocês algumas cumbuquinhas feitas de argila. Aqui também tem um pilão. Todo esse material aqui, todas essas coisas são objetos da cultura material. Uma outra fonte importante é o patrimônio imaterial. Se o anterior era material, era concreto, esse aqui não. Ele é imaterial. Ou seja, são as danças, são os cantos, são as culturas, as comidas típicas. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, o Bonodori, né, que é uma música tradicional, né, e uma dança tradicional japonesa, que os japoneses trouxeram para o Brasil quando chegaram aqui na imigração de massa do início do século. Aqui um pouco mais acima vocês têm, né, a festa do Boi Bumbá, ou Bumba Meu Boi, lá da região do Pará, né, e que é uma das festas mais tradicionais do Brasil. Aqui a gente tem o frevo, do lado esquerdo a gente tem o frevo, uma dança bastante incrementada lá da região do Recife. Aqui ao centro a gente tem uma roda de capoeira. A roda de capoeira é um dos patrimônios imateriais mais importantes. E acima a gente tem aí, né, eu já tinha mostrado para vocês em uma outra ocasião, as imagens do samba, da Escola de Samba Vai-Vai. Ora, todas essas coisas, o carnaval, as festas religiosas, as festas tradicionais, as danças, as culturas, as comidas, os saberes, são patrimônio imaterial. Outro tipo de fonte histórica são os vestígios arqueológicos. Os vestígios arqueológicos são o produto das escavações desses cientistas aqui, que são os arqueólogos que aparecem aí do lado direito da imagem, né, e que vão buscando elementos do passado. Esses vestígios arqueológicos são muito importantes, principalmente para a gente conhecer a história de outras épocas, né, anteriores à escrita. Então, vocês têm aqui as mãozinhas numa caverna, né? Essas mãozinhas são o que a gente chama de arte rupestre, arte feita na pedra, ser humano que viveu muito antes aqui, né, da época, por exemplo, de Cabral, muito antes da época da escrita, e que já ocupava essas terras, já ocupava o planeta, deixou suas marcas. Aqui desse lado vocês podem ver as chamadas urnas funerárias, né? Várias urnas, algumas menores, provavelmente para colocar, né, algum objeto que a pessoa era enterrado junto com a pessoa. Por que são urna funerária? Porque quando a pessoa morria, eles colocavam dentro dessas urnas, tampavam e enterravam. Era como um caixão, né? E essas urnas são o quê? Um vestígio arqueológico. Muitas vezes eles são encontrados em vários lugares. E aqui vocês estão vendo um fóssil, um esqueleto fóssil,
né, de um ser humano, tá? E ao lado, algumas das coisas que são enterradas e foram enterradas juntas com eles. Então, esses diferentes vestígios arqueológicos são uma outra importante fonte histórica que o historiador utiliza para poder resgatar, fazer um registro do passado e poder resgatar a história. Há também os chamados monumentos. A palavra monumento não significa apenas essas coisas grandes e majestosas, mas como os mais tradicionais são esses, então eu coloquei alguns. Então aqui, por exemplo, a gente tem as ruínas do Pártenon, lá na Grécia, né, em Atenas. Né? São um monumento da humanidade, é um patrimônio da humanidade esse monumento. É da época em que surgiu a democracia no mundo. Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui embaixo esse lugar aqui, esse chão todo rebentado? Isso aqui fica no Rio de Janeiro. Essa região aqui, que para nós pode passar despercebido, é lá na região do Porto. Fica no cais, é o Cais do Valongo. O Cais do Valongo era o lugar por onde chegavam os negros que eram escravizados, sequestrados na África e trazidos para serem tratados e transformados em escravos aqui pelos senhores da época. Tá? Aqui vocês têm um outro monumento, é a Árvore do Esquecimento. Fica lá na África, na ilha de Gorée. Essa árvore, os africanos, quando saíam de lá, na época da escravidão, eles davam várias voltas ao redor dessa árvore para poder se despedir da terra. E havia um movimento porque os senhores queriam que os negros se esquecessem da sua história. Né? Então, ela ficou conhecida como a Árvore do Esquecimento, porque as voltas eram dadas para se esquecer. Mais tarde, evidentemente, fizeram um monumento ali, né, esculpindo nessa árvore, né, porque, afinal de contas, ninguém quer esquecer. E aqui a gente tem o mais conhecido, a Pirâmide de Gizé, ali na região do Egito Antigo, um outro monumento histórico importante da humanidade. E abaixo a gente tem a Porta do Não Retorno, nessa mesma região onde fica essa árvore aqui, lá na ilha de Gorée. Essa porta era a porta por onde passavam os negros que, depois que passavam, né, eles iam para os navios negreiros e eram trazidos e raptados e depois eles não mais retornavam. Por isso eram as chamadas portas do não retorno. Quer dizer, é quando eles eram capturados e depois que eles passavam por essa porta, nunca mais eles retornavam à África. Bom, um outro tipo importante de fonte histórica são os testemunhos orais. O que é isso? As falas, as conversas, principalmente porque todos nós somos personagens da história, nós somos protagonistas. Então, ouvir as histórias dos mais velhos também é um bom modo de se recuperar a história. Tá? Então, os testemunhos orais são muito importantes também. Mas, evidentemente, eles têm um limite. Qual é o limite do testemunho oral? Você só consegue o testemunho de quem está vivo. Então, por isso que existe no Brasil, por exemplo, um museu chamado Museu da Memória, em que testemunhos foram transcritos e hoje foram colocados à disposição. Então, existe um documento escrito a partir dos testemunhos orais. Então, o testemunho oral é uma outra forma de fonte histórica importante que a gente conhece e que é utilizado para que a gente possa reconstruir a história.